Então, eu voltei aqui para explicar, agora que a gente já viu juros compostos, essa frase aqui, né? Que a taxa é juros sobre o principal quando N é uma unidade de tempo. Essa fórmula aqui, ela vale sempre, independente de ter juros simples e ter juros compostos. E eu vou explicar agora por que ela sempre vale. Então, eu vou explicar isso aqui graficamente. Então, graficamente, a gente tem a seguinte situação. Então, se eu olhar para as fórmulas de montante, então aqui eu tenho o prazo N e aqui eu vou ter o montante S, certo? Então, eu tenho, quando o tempo é zero, né? Nos dois, eu vou sair do mesmo principal P. Daí, o que acontece? Num dado momento aqui, o prazo vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3 e assim por diante. Mas, em algum momento, o prazo vai ser 1. Se eu traçar a fórmula, aqui eu estou fazendo só um esboço, tá? Mas se eu for plotar, eu vou ter uma reta, né? Então, eu vou ter o montante S, vai ser uma reta, vai sair de P e vai crescer conforme os juros, né? Então, eu vou ter uma reta. Isso aqui é o montante em juros simples. Eu descrevo o montante em juros simples por uma reta que não passa na origem aqui, né? Mas ela é uma reta. E o montante em juros compostos, ele é uma exponencial. E o que acontece? O montante em juros simples, né? Ele obedece isso aqui. S igual a P vezes 1 mais I vezes N. Fecha parênteses, né? E o montante em juros compostos, que eu já vou desenhar a curva em azul, ele é o montante vezes P vezes 1 mais I na N. Então, esse N não está aqui dentro multiplicando, ele está aqui fora exponenciando. Mas quando eu tenho a situação específica, quando N é igual a 1, o que acontece? Quando eu tenho N igual a 1, eu vou ter que o montante é simplesmente P vezes 1 mais I. E o mesmo acontece aqui. Quando N é igual a 1, eu vou ter o montante igual a P vezes 1 mais I. Ou seja, quando o prazo é 1, não importa se eu tenho juros simples ou juros compostos, eles vão dar a mesma coisa. E a fórmula de juros compostos, ela segue uma exponencial, que eu vou esboçar aqui, né? Ela, para os prazos entre 0 e 1, a fórmula de juros compostos, ela rende menos juros, ela vai estar abaixo dessa reta. A gente falou isso lá quando viu convenção linear. Convenção linear rende menos juros do que convenção exponencial, por isso, né? Ela vai sair daqui e vai seguir então a regra de uma exponencial que cresce bastante. Aqui eu estou exagerando um pouco, mas ela cresce bastante e quando os dois são 1, né? Quando o prazo é 1, os dois coincidem. Então, quando eu tenho o prazo exatamente em uma unidade, eu posso afirmar com todas as letras que a minha taxa vai ser os juros dos dois, os dois sistemas estão produzindo a mesma quantia de juros, né? Nesse exato momento, os dois estão produzindo a quantia de juros dada por P vezes I. Nesse exato momento, quando N igual a 1, a quantia de juros vai ser P vezes I. Então, nesse caso aqui, eu posso afirmar com máxima certeza que a minha taxa vai ser juros sobre o principal. E isso aqui só vale quando N igual a 1 e eu não preciso saber qual que é o regime, se é juros simples ou juros compostos. Então, essa aqui vai ser a minha taxa efetiva, independente de ser juros simples ou juros compostos. Daí, se dessa taxa aqui, nessa unidade de tempo, aqui desse N igual a 1, né? Que naquele exemplo que a gente tinha em conceitos básicos, N era 1 ano. Para mim sair dessa unidade de tempo para outra, mensal, semestral, o que for, daí sim, para mim fazer essa equivalência em outra unidade de tempo da taxa, que eu vou precisar saber qual que é o regime, se é juros simples ou juros compostos. Mas se eu tenho informação de quantos juros foram produzidos exatamente quando a unidade de tempo é igual a 1, eu não preciso saber qual que é o regime. Eu posso dizer que a minha taxa é juros sobre o principal.